Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um aqui presente e com cada família que está acompanhando o nosso culto pela internet. Então, estamos finalizando mais um mês, estamos finalizando então também mais uma série aqui da maneira como nós geralmente nos organizamos, né? Cada mês nós sempre escolhemos um tema e falamos a respeito sobre desse tema por durante um mês. E hoje, lembrando então, no caso, eu estou aqui hoje porque todos os quartos domingos o pastor Antônio ele vai levar a ceia, vai servir a ceia na segunda igreja ali no Parque das Nações. Então, por conta disso, ficou por minha conta hoje encerrar a série, o desafio e a honra de finalizar a série, em que nós estamos trabalhando, meditando a respeito do Evangelho de João. Se os irmãos se lembrarem, nós estamos no Evangelho de João, estamos estudando no Evangelho de João há basicamente 2 meses. Então, no último mês, o tema da série era a morte que temos que morrer e a vida que temos que viver, e que o pastor Antônio ele falou bastante sobre o texto ali de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e o modo como Jesus interagia tanto com Lázaro quanto os familiares dele. E nesse mês, nós estamos trabalhando especificamente em cima do capítulo 20 do Evangelho de João, que é o penúltimo capítulo. Então, o pastor trabalhou nos últimos 3 domingos, trechos específicos desse capítulo 20, e hoje eu vou trabalhar o capítulo 21. Na semana passada, o pastor até comentou, né, que no final do capítulo 20 tem 2 versículos que praticamente encerram toda a epístola, né? E o que torna a existência do capítulo 21 meio estranha, né? Falando, mas se o autor está encerrando todo o evangelho aqui no capítulo 20, por que a gente tem mais um capítulo depois, né? Mas a gente vai averiguar a respeito disso, falar um pouquinho disso daqui a pouco. Um outro aviso, né, que eu tenho que eu acho legal, antes até da gente começar a falar da pregação, e tá ligado também, é que amanhã a gente vai ter a nossa segunda aula do grupo de discipulado, que a cada 6 meses a gente oferece para todas as pessoas que querem aprender mais da Bíblia, a respeito da própria história bíblica e da história que Deus vem trabalhando na humanidade por toda a história, toda a nossa história, né? A gente aprende qual é a história por trás da história, ou qual é a história por trás da Bíblia. Então, esse curso não é somente para novos membros, é também para aqueles que têm interesse em aprender a história bíblica, e é também muito interessante, muito importante, que aqueles que são membros venham participar também, juntamente com a gente, desse estudo. Os estudos acontecem todos os dias, todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite, e será lecionada entre eu e o pastor Antônio. Então, a gente vai entregar o material aqui, que foi cedido pelo CTIPI, que é o Centro de Treinamento e Plantação de Igrejas, que é da Igreja Chácara Primavera, ali em Campinas, que eles cedem o material para a gente, e a gente tem usado esse material tanto para discipular, quanto para ajudar as pessoas a terem uma vida espiritual mais saudável, aprender mais sobre a Bíblia, e a gente conhecer mais a Jesus Cristo, né? Adquirir hábitos espirituais mais saudáveis, conhecendo cada vez mais a Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, se os irmãos quiserem abrir então suas Bíblias no capítulo 21, a gente já vai entrar, não agora, mas já vou dar uma referência, vou fazer referências a respeito do texto. Capítulo 21 de João. Então, como eu estava falando, né, o evangelista ele termina o capítulo 20 com 2 versículos, praticamente encerrando todo o livro de João. E ainda assim a gente tem o que hoje a gente pode dizer de cena pós-créditos, né? Então a gente assiste o filme inteiro, começa a passar o letreiro, né, de atores que participaram, de produção, e depois de todos esses atores principais que participaram, a gente tem uma cenazinha extra que pode nos ajudar a entender algumas coisas do que nós acabamos de assistir no filme, né?
E a ideia do capítulo 21, o epílogo do Evangelho de João, funciona mais ou menos da mesma maneira. Ele parece meio deslocado do restante do livro, mas ao mesmo tempo ele complementa e fecha toda a narrativa do Evangelho de uma maneira que praticamente nos leva a repensar não somente a nossa vida, mas a enxergar o próprio livro com outros olhos. É como se a gente fosse novamente convidado a ler o livro todo novamente, né, mais uma vez. E para eu falar desse capítulo 21, eu acho que é muito interessante que eu faça um brevíssimo sumário, um brevíssimo resumo do que a gente estudou nas últimas 3 semanas aqui no culto, do que o pastor falou no culto nas últimas 3 semanas. Então, o capítulo 20, o panorama geral do capítulo 20, inicia justamente com Jesus ressuscitado, no caso, os discípulos encontrando o túmulo vazio, e, na sequência, Jesus encontrando com Maria Madalena e alguns discípulos. Um pouquinho mais à frente, a gente tem o encontro dos discípulos todos com medo da perseguição dos judeus, devido por eles simplesmente serem discípulos de Jesus, e mesmo eles todos escondidos numa sala, numa casa, trancados, Jesus aparece para eles e mostra que ele realmente está vivo. E no finalzinho ainda, a gente tem um terceiro encontro, terceiro encontro de Jesus com os discípulos, mas dessa vez com a presença de Tomé, que antes dessa terceira aparição de Jesus, estava falando que não acreditava na ressurreição de Jesus, e só acreditaria quando o próprio Jesus aparecesse para ele, mostrando todos os ferimentos que haviam feito para ele no momento da crucificação. Então é isso justamente o que acontece. Jesus aparece para Tomé e para os outros discípulos uma última vez, e ele passa finalmente a crer na ressurreição de Cristo. E um destaque que é muito importante a gente dar, que o pastor comenta durante a série, é que o Evangelho de João, ele é praticamente o Gênesis. Ele é escrito praticamente como o início da criação no livro de Gênesis. Então, cada semana que o pastor falou, a primeira semana ele falou a respeito da nova criatura, então da existência da nova criatura que é Jesus Cristo, ou seja, o ser humano ele é refeito, dessa vez a partir de Cristo, e dessa vez agora em intimidade, na total possibilidade de se achegar a Cristo, de se achegar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Da mesma maneira, no segundo domingo, nós vemos a respeito da nova criação, como Cristo, ele, ali na figura do jardineiro, no capítulo 20 de João, agindo de uma maneira muito parecida com aquilo que Adão, no início da criação, deveria fazer, que é tomar conta da criação. Então aqui a gente tem, na figura de Jesus, essa diferença gritante, que na primeira criação, quando o homem desobedece a Deus, ele se esconde de medo e foge de Deus, para então Deus, por causa da rebeldia do ser humano, lançá-lo para fora do jardim. Então por isso ele fica com medo, com raiva, e aqui no capítulo 20 de João, a figura que a gente tem do ser humano, especificamente Maria Madalena, é de uma humanidade abandonada, chorando, né? Não exatamente abandonada, mas chorando, entendendo-se abandonada, sem esperança, e a figura da nova criatura, que é em Jesus, se achegando a Maria Madalena e consolando a dor dela pela perda do mestre, ou seja, do próprio Jesus ali. Então, enquanto no começo da criação a gente tem esse momento de descolamento, de distanciamento de Deus, aqui no Novo Testamento, Jesus se coloca como aquele que vai consolar o coração do ser humano, apesar da rebeldia inicial no início dos tempos. E por fim a gente tem o terceiro texto, né, que fala, terceiro domingo, que o pastor deixou muito claro como é a nossa dinâmica, a dinâmica do ser humano perante a Deus, de alguma forma, né? De alguma forma, literalmente. Que como
nós, como seres humanos, agimos basicamente como se fôssemos crianças brincando de pique-esconde. Nós fugimos de Deus, nos escondemos dele e ficamos ali até que ele nos encontre. Embora a gente se esconda achando que a nossa tarefa é não deixar que ele nos encontre, ao mesmo tempo o nosso desejo é que ele de fato nos encontre para poder dar prosseguimento à brincadeira, brincar mais vezes, ou até para poder realmente, no final das contas, como a Bíblia diz, podemos ter um relacionamento com ele. E essa figura do medo, ela é muito clara nos próprios discípulos. Por causa do medo deles de serem perseguidos, eles se escondem, fugindo da perseguição, e mesmo assim, mesmo trancados, Cristo aparece para eles e consola eles também. Dessa vez, alcançando de fato a vida dos discípulos. E é aí, nesse contexto que a gente vai, no contexto da ressurreição de Jesus, que a gente vai agora iniciar o capítulo 21. O texto que eu vou ler está a partir do versículo 15. Mas para poder chegar no capítulo 15, então, de novo, vou dar um panorama agora específico do capítulo 21, que acontece nos 14 primeiros versículos, ok? Então, o que acontece é o seguinte: os discípulos estão na praia, à noite, eles precisam se alimentar, e eles vão pescar. No meio da noite eles vão pescar, e eles não conseguem pegar nenhum peixe, até que começa a amanhecer o dia, e alguém à beira da praia pergunta para eles: vocês conseguiram pescar alguma coisa? Eles respondem que não, e a pessoa à beira da praia diz: lance suas redes do seu lado direito. Assim eles fazem, lançam a rede do lado direito, e o apóstolo João, que está ali dentro do barco, a partir disso reconhece que quem está à beira da praia era Jesus. E ele diz isso para Pedro. Pedro, por algum motivo estranho, ele pula do barco, ele pula na água. E depois de terem pego os peixes, ele continua na água, enquanto o barco volta para a beira do mar, beira do lago, até que eles embarcam lá e Pedro sai e aparece novamente para poder saudar a Jesus. Então é como se Pedro estivesse fugindo ali. Então, com todos aqueles peixes que eles pegaram, eles começaram a assar os peixes e a comer os peixes. E é aqui que começa o versículo 15, que faremos a leitura agora então. Depois da refeição, diz assim a palavra do Senhor, versículo 15 do capítulo 21 de João. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão para onde não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. O que está acontecendo aqui é basicamente um confronto de Jesus com Pedro. E Jesus, ele sabe que esse confronto está acontecendo. Os discípulos, nesse momento que eles estão ali com Jesus, acontece justamente um pouco antes ali, eles sabem que quem está ali com eles é Jesus, mas todos eles, Pedro em especial, eles estão meio receosos de dizer com certeza se é Jesus, ou estão com medo de dizer que é Jesus e Jesus confrontá-lo de alguma maneira. Então eles estão... É um certo clima de tensão no ar. Mesmo eles tendo vivido toda a vida deles com Jesus,
eles estão bem... É um clima de tensão que existe ali, mesmo Jesus estando, depois de ressurreto, na presença deles. E aqui, Pedro então tem esse confronto, Jesus confronta diretamente de Pedro, através de 3 perguntas: você me ama? Você me ama? Você me ama? E isso faz uma referência direta à própria traição, a própria negação de Pedro no momento da captura de Jesus. Quando Jesus é capturado, após a traição, Jesus é levado aos fariseus e depois, mais tarde, para os líderes de governo ali. E justamente no momento do julgamento de Jesus pelos fariseus, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Isso já havia sido dito que aconteceria pelo próprio Jesus. No momento da ceia, Jesus já havia dito a Pedro: Pedro, você, antes de dizer que você irá morrer por mim, porque eu estou dizendo que vou para um lugar onde vocês não podem ir, eu vou morrer, e você dizer, não, eu vou até o final com o Senhor, antes de dizer isso, você tenha consciência de que você vai me negar 3 vezes antes do cantar do galo. É muito interessante que, no fim das contas, o que acontece é quase que uma questão de redenção. Jesus está redimindo Pedro de alguma forma, ao mesmo tempo que mostra para ele a condição que ele se encontra naquele momento, ou se encontrava até aquele momento. Então, antes, Pedro, que era sempre muito valente, que era o líder, que sempre se colocava à frente dos demais discípulos, como numa posição de liderança, sempre se valendo da própria força, da própria autoridade, talvez, sempre do próprio ímpeto, do próprio desejo de fazer com que as coisas aconteçam da maneira mais rápida ou correta possível, ele não se deu conta que ele estava confiando somente em si mesmo. Ele não estava confiando em Jesus, ele não estava, aliás, nem mesmo entendendo o que Jesus estava falando para ele até aquele momento. O Evangelho de João é muito interessante, porque todas as palavras, todas as falas de Jesus, sempre significam algo a mais do que está sendo dito. Então, cada palavra que Jesus fala sempre tem um significado por trás. É como se Jesus estivesse utilizando o ordinário, o comum, para dizer o extraordinário, ou incomum. Então, quando Jesus fala de videira, ele não está falando necessariamente de videira. Quando Jesus fala de luz, ele não está necessariamente falando de luz propriamente dita, como essa que ilumina o nosso local. Quando ele fala de fruto, quando ele fala de vida, quando ele fala de peixes, quando ele fala de cordeiros, ele não está se referindo à coisa em si, ele está se referindo a algo a mais. E é muito interessante porque o Evangelho de João é o evangelho que mais aparece em 3 palavras em toda a Bíblia: luz, verdade e vida. E é muito interessante que vida aqui, então, não significa simplesmente esse ato nosso de respirar. Não significa simplesmente o nosso ato de viver cada dia de cada vez. Vida no Evangelho de João é algo mais profundo do que simplesmente a nossa vida cotidiana, a nossa própria vida diária aqui. E tudo que Jesus faz, desde os sinais e milagres, até as lições, até as próprias falas e orações que ele fala, tudo é muito carregado de outros significados. E é por isso que, especificamente aqui no Evangelho de João, os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus no seu ministério, e ainda assim eles estavam meio confusos do que estava acontecendo.
E a figura principal que mostra isso é o próprio Pedro. Então, quando Jesus, na última ceia, diz que ele irá morrer, os discípulos têm um problema, porque eles sempre entenderam que Jesus seria um líder político, que iria livrar Israel das mãos dos romanos, que traria a honra e a glória de Israel de volta ao que era quando Davi reinava, e que iria reinar sobre todos os reinos da terra. O problema é que Jesus, o reino de Jesus, é inverso. Então é por isso que a gente tem aqui em João o lava-pés. O serviço, o maior, se você quiser ser o maior dentre os meus discípulos, você na verdade tem que ser o menor. Então ele está tirando toda e qualquer expectativa de grandeza, toda qualquer expectativa de aparência. O que Jesus nos ensina é que se nós quisermos ser grandes no reino de Deus, nós temos que ser pequenos. E isso ainda não havia sido incompreendido completamente pelos discípulos. E é por isso que Pedro, valente que era, dizia: não, eu morrerei pelo Senhor, ó Deus, eu vou até o final. Ele entendia tudo como se fosse um combate, como se fosse uma guerra. E ele estava disposto a morrer por Cristo dentro dessa situação. O problema é que quando Jesus se entrega de boa vontade aos próprios soldados romanos para poder ser julgado pelos fariseus, Pedro começa a ficar confuso. E conforme começa a ter o julgamento ali de Jesus pelos fariseus, ele percebe que a coisa não está saindo exatamente como ele imaginava, como estava sendo planejada. E é por isso que ele nega Jesus as 3 vezes durante esse período de julgamento. Mas o que acontece com Pedro, então? Pedro aqui, ele está sendo praticamente uma figura que nós conhecemos também do início da criação, do próprio Gênesis. Ele está basicamente agindo de fato como o antigo Adão. Quando Deus criou todas as coisas e criou a árvore do bem e do mal, e disse para que não comesse do fruto, mas ainda assim o ser humano vai comer daquele fruto, aquilo não foi simplesmente um ato de desejo de emancipação. Aquilo foi um ato de o ser humano dizer a Deus que ele, o ser humano, é quem queria decidir o que é certo e o que é errado para ele. E não queria depender da opinião ou da autoridade daquele que criou todas as coisas. Então, esse momento que Adão e Eva comem do fruto do bem e do mal, eles estão literalmente dizendo que eles são autônomos, eles não dependem de ninguém, eles podem fazer o que eles quiserem, e eles vão sempre fazer aquilo que eles entendem que é o mais correto. Então, quando a gente chega aqui no Evangelho de João, o que acontece é justamente Pedro dizendo: não, eu vou com o Senhor até o final, mas no momento que a coisa muda de figura, quando ele entende que as coisas não são daquela maneira, ele faz também como Adão e Eva fizeram no início. Quando eles percebem o próprio erro, eles cobrem a própria vergonha, as próprias vergonhas, e tentam se esconder de Deus, porque eles sabem que eles fizeram uma coisa muito errada. Eles entendem que algo está fora do lugar. Da mesma forma, Pedro foge. Ele quer fugir de Deus. Ele quer fugir da presença de Jesus. E é justamente o que acontece no começo do capítulo aqui 21. Ele avista Jesus na praia, percebe, quando João fala para ele que é Jesus que está na praia, ele pula direto na água para que não seja visto. E só depois, mais tarde, lá na praia, ele toma coragem, fala com Jesus, ambos sentam e começam a conversar, e aí é quando Jesus, de fato, confronta ele no próprio erro, para mostrar o quão equivocado ele estava. Então aqui começa a haver um processo de cura de Pedro. Pedro começa de fato a entender o que é o Evangelho. Então tem uma frase, uma citação do pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança lá em Belo Horizonte, que diz o seguinte: onde acontece a cura de Pedro?
A cura de Pedro acontece quando ele tem um encontro real com a sua impotência. Quando Pedro teve um encontro real com a sua vulnerabilidade, com sua incapacidade de impressionar a Deus. Veja, ao mesmo tempo que essas atitudes de autonomia de Pedro, de desejo de mostrar a força e a vontade dele, da mesma forma que demonstram esse desejo do ser humano de ser sempre autônomo, independente de Deus, ao mesmo tempo mostram como nós queremos sempre, através dos nossos próprios atos e ações, tentar agradar a Deus, para mostrar o quão valorosos nós somos. E isso é justamente o que Jesus critica em todos os evangelhos, por isso que ele ataca tanto os fariseus, e é por isso que os fariseus também odeiam tanto a Jesus. Porque os fariseus, eles sempre estão querendo viver de aparências, querendo mostrar o quão religiosos eles são, o quão espirituais eles são, o quão magníficos e fabulosos eles são. E Jesus, que está fazendo aqui, é atacar diretamente na fraqueza dele, não na fraqueza, mas na própria força da pessoa. Mostrando que Pedro não é nada sem Deus. Pedro não é nada sem Jesus. Ele não havia nem mesmo entendido, após tantos anos, qual era a mensagem de Jesus. Aí tem eu vou pedir para Manu e para o Alexandre passar para a próxima frase do Igor Miguel, que é um pouquinho mais para frente, eu acho que é 1 ou 2 slides mais para frente, que Igor Miguel fala o seguinte: irmãos, Deus não precisa do seu amor, nós é que precisamos do amor dele. Somente Deus pode nos fazer cristãos e humanos, mesmo que isso exija um encontro real com a vulnerabilidade. Somente o amor e a beleza que Deus em Cristo pode encurtar a distância entre o que nós confessamos e o que nós fazemos. Veja, essa mensagem que Jesus está falando para Pedro, de que Pedro, olha Pedro, você fala que me ama, mas as suas atitudes não têm demonstrado isso. Você fala que vai fazer uma coisa, mas no final você acaba fazendo outra. Então, essa atitude de Pedro, e de alguma forma meio que casa com o nosso ambiente de redes sociais atualmente, que as pessoas sempre gostam de postar a melhor foto que elas têm, do melhor momento que elas têm, quase que maquiando esse momento que elas estão vivendo para mostrar para todos os amigos e os contatos, para dizer que eles estão bem. No final das contas, está simplesmente dizendo que elas estão mal. Elas estão dependentes. Só que elas querem se valer tanto da aparência e da autoforça, da própria força, que elas não percebem isso. Elas querem demonstrar que são tão fortes que no final das contas, elas estão fugindo de Deus, demonstrando, colocando uma roupa, né? Uma roupa de folhas que vão se secar logo, só para mostrar que elas estão bem, que elas estão querendo agradar as outras pessoas. Elas querem, através do agrado, de mostrar o quão boas elas são, elas no final das contas querem meio que convencer a elas mesmas que elas são boas também, que elas são capazes de fazer aquilo que elas estão dizendo que estão fazendo. E o que Jesus ataca aqui diretamente, e isso não é uma questão simplesmente de simplesmente você demonstrar que está bem, mas demonstrar também o quão espiritual você é, o quanto você ajuda as outras pessoas. O que Jesus está dizendo aqui, atacando diretamente, é que enquanto nós dependemos da nossa própria força, nós não seremos capazes de fazer nada. E mais do que isso, enquanto nós dependemos da nossa própria força, nós caímos no perigo de não sabermos amar o nosso próximo. Nós transformamos o próximo em objetos. Nós transformamos o próximo simplesmente num meio para nos fazermos nos sentir bem, para nos fazermos dizer o quão poderosos ou autônomos nós somos. E o que Jesus faz aqui, ele inverte a situação. Fala, enquanto você está dizendo que vai fazer isso, você está simplesmente se enganando. Porque você, no final das contas, enquanto você fala uma coisa, você faz outra, completamente diferente. E é por isso que Jesus confronta Pedro 3 vezes. Tanto para reforçar não,
confrontar aquelas 3 negações que Pedro havia dito, que havia negado a Cristo, para meio que, vamos deixar as coisas a limpo aqui. As 3 negações que você fez para mim há dias atrás, agora estão perdoadas, porque eu perguntei para você 3 vezes se você me ama. Até então você não entendia o que era amor, mas agora você começa a entender o que é amor. Então nos versos, deixa eu colocar um pouquinho para cá. Nos versos, a partir do verso 18, o verso 18 ele começa a deixar bem claro como aqui, a partir daqui, depois dessas 3 perguntas, desse confronto de Jesus com Pedro, Pedro começa finalmente a entender um pouco mais o que é que Jesus estava ensinando. Então Jesus diz o seguinte para ele: eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. A profecia que Jesus faz aqui para João, isso aqui é uma profecia. Pedro, obrigado. A profecia que Jesus aqui está fazendo para Pedro é uma profecia contrária à que Jesus havia feito na noite que ele iria ser traído. Quando Pedro falou, eu vou morrer por você, Jesus na hora já falou, antes de amanhecer, você vai me negar 3 vezes. E aqui Jesus está simplesmente confirmando, nessa profecia aqui do verso 21, está confirmando para Pedro que de fato, agora, Pedro iria morrer por ele. Pedro iria finalmente morrer por Jesus de verdade. Agora Pedro estava sendo de fato discípulo de Jesus, não por interesse em ser um dominante, um governante no próprio reino de Deus ali na terra, mas porque ele de fato entendeu qual é a mensagem do Evangelho. Isso aqui mostra o quão Pedro está entendendo, mas não entendeu tanto assim ainda, porque, de alguma forma, quando nós fazemos uma leitura muito por cima aqui do texto, nós tendemos a entender que isso aqui é como se Jesus estivesse dando um castigo para Pedro, pelo que ele fez. Quando, na verdade, isso é uma profecia. E para mostrar como Pedro entendeu, mas nem tanto, no verso 20, a partir do verso 20, Pedro já faz o seguinte: Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, que é João, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? O que Jesus está dizendo aqui é, Pedro, você agora está começando a entender a mensagem que eu estou dizendo para vocês todos esses anos. Você agora está de fato disposto a morrer por mim. Ele meio que entende isso então, mas no momento seguinte, por entender que isso aqui é como se fosse um castigo, ele já pergunta para Jesus, Jesus, e tal pessoa? Meio que querendo saber, não, aquela pessoa vai ter castigo também? Ou o que vai acontecer com aquela pessoa? De novo, o interesse do coração de Pedro se manifestando com relação ao reino de Deus. E é por isso que Jesus fala de maneira tão direta, não te importa. Isso não te importa. Porque o que importa é que você agora começou a entender o Evangelho. Você agora, de fato, está começando a ser humanizado. Você está começando a, de fato, ser nova criatura. Você não vai mais agir conforme os desejos do seu coração. Você vai entender qual de fato é o desejo de Deus para o seu coração. E qual é a sua missão dentro do reino de Deus. Então, o que Jesus nos ensina dentro dos evangelhos, mas especificamente dentro do evangelho de João, é que nós geralmente vivemos nossa vida a partir dos nossos próprios interesses, enquanto Jesus, ele diz que nós devemos
ser tocados pelo Evangelho e deixarmos-nos ser transformados pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo, pelo poder do Espírito Santo em nossos corações, de modo que nós possamos de fato entender o que é amor, que nós possamos de fato entender o que é o Evangelho. Veja, amor na Bíblia, especialmente em João, não é amor romântico, não é amor de interesse, é um amor muito mais profundo, o amor de uma pessoa que mesmo traída, no caso Deus, foi rejeitado pela humanidade, ele envia seu filho para morrer no lugar de todo mundo. E é justamente isso que Jesus fala na última conversa, na última noite, no capítulo 15, versículo 3, quando ele fala: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Veja, naquele momento Jesus estava dizendo que os discípulos eram amigos dele, quando na verdade os discípulos não eram amigos de Jesus. Os discípulos estavam usando Jesus para poder conseguir glória, riqueza, poder e fama. Ainda assim, Jesus, sabendo de tudo isso, inclusive da própria traição de Judas, Jesus lavou os pés de todos, comeu com todos e continuou ensinando e dizendo que ele morreria pelo bem de todos eles. Ele se sacrificaria para que toda a humanidade não fosse escravo do pecado, mas que fosse pudessem a partir de então, se unir a Cristo e entender o que de fato é amor. Somente nesse momento, no final de tudo, é que Pedro começa a entender isso. E que de fato Pedro começa a ser humanizado, se tornar um ser humano de verdade. Para trazer, eu sempre trago uma versão, um filme, né? Sempre trago um filme para ajudar a ilustrar um pouco melhor a ideia do que eu acabei de falar. Tem o filme A Bela e a Fera, que é baseado numa fábula, que tem várias versões na Europa, mas a mais interessante talvez seja a versão da Disney de 1991. Foi a primeira animação da história a receber uma indicação ao Oscar de melhor filme. Primeira animação a receber uma indicação de melhor filme. E nessa versão específica da Bela e a Fera, o que acontece justamente no começo, né, que são uma história contada com vitrais, é que tem o início ali um príncipe que tem um contato com uma velha senhora que quer entregar a ele uma rosa, só que um príncipe, no auge de sua vaidade, de sua arrogância, rejeita a senhora, mal educado com ela, e no final das contas essa senhora, que era uma feiticeira, uma bruxa, lança um encantamento sobre o príncipe. O príncipe então ele se torna uma besta, ele se torna uma fera, que não ama ninguém, que afugenta todos e que se esconde dentro do castelo. Veja aqui a semelhança com o próprio Gênesis. O ser humano, no auge de sua vaidade, ignora e rejeita Deus, e por conta disso, ele é colocado para fora do jardim do Éden, e por causa disso, ele se esconde constantemente de Deus, não querendo que Deus o encontre, mesmo que no fundo ele queira ser encontrado por Deus. E é justamente o que acontece com a fera. Ela se esconde no castelo, mas ao mesmo tempo ele tem a necessidade de ter contato. Ele precisa de que pessoas venham a ele e resgatem ele da condição miserável que ele se encontra. Avançando então um pouquinho na narrativa, a gente tem a introdução da Bela, que é a moça que lê dentro de uma vila, que tem a preferência por coisas pragmáticas, né? Enquanto ela se preocupa muito com leitura, com conhecimento, a vila se preocupa muito mais com coisas práticas, coisas que produção de alimentos e coisas do tipo. E ao mesmo tempo também é inserido na história o vilão, o personagem que no final das contas se torna o grande vilão, que se chama Gaston. E enquanto toda a vila entende que Gaston é a pessoa certa para Bela, porque os dois são muito bonitos, apesar da atitude estranha da Bela de constantemente ler, o que acontece no final das contas é que Gaston ele é alguém muito arrogante, ele é um narcisista. Ele se esconde atrás da beleza e da força dele, de modo que ele se importa muito mais com ele mesmo do que
mais do que qualquer outra pessoa dentro da vila, ou do que qualquer coisa que aconteça, sempre ele tem que estar por cima do que acontece, independente de tudo. E Bela, por conta desse conhecimento mesmo que ela tem, de várias leituras, ela entende que tem algo errado ali com Gaston. Ele aparenta ser uma ótima pessoa, uma boa pessoa, uma bela pessoa, mas tem alguma coisa errada ali no fim das contas. E quando a Bela encontra com a fera, a gente tem justamente o reverso. É um monstro que aparentemente tem alguma coisa dentro do coração dele que parece que ele está pedindo ajuda. E nunca ninguém teve coragem de se aproximar dele. Então o que acontece dentro dessa dinâmica de relacionamento da Bela com a fera é que através do amor, da convivência, do relacionamento, a fera vai se humanizando. E o auge dessa humanidade é justamente a disposição de um morrer pelo outro. Quando a Bela, para poder poupar o próprio pai, ou a própria vila, de alguma forma, da besta, ela se propõe a deixar a vida dela para ficar dentro da fortaleza da fera, de alguma forma sacrificando a própria vida. E, apesar de uma tentativa de fuga, em que ela é atacada por vários lobos, é justamente essa tentativa de fuga que leva a fera a proteger a Bela e quase ser morta pelos próprios lobos que ele tentava expulsar e proteger a Bela. Naquele momento, a fera, ela estava, de fato, disposta a morrer pela Bela. E isso repete no final do filme. Um disposto a morrer pelo outro. Embora aqui seja um filme baseado no amor romântico, a ideia que a gente tem aqui, quando a fera é totalmente transformada e se torna humana, ela é humanizada, a ideia que a gente tem aqui é que o amor, independente de ser romântico ou não, ele humaniza a pessoa quando ela entende que o amor é a necessidade de morrer para si mesmo para salvar a próxima pessoa, salvar o próximo. Então, o Chesterton, que é um pensador cristão britânico, ele diz o seguinte: a grande lição de A Bela e a Fera é algo que deve ser amado, algo deve ser amado antes de se tornar amável. Então, trazendo de volta para o texto bíblico, para a própria Bíblia, nós não éramos amáveis. Nós não amávamos e nem merecíamos amor. Mas apesar da nossa revolta contra Deus, ele vem nos alcançar e Ele está disposto a morrer por nós. Tanto é que Ele se sacrifica para que nós pudéssemos novamente aprender o que é amor. Enquanto a Bela e a Fera usa essa ideia de sacrifício para falar de amor romântico, o que acontece é que no final das contas ela está fazendo como se fosse uma referência para a própria história bíblica, que diz que na verdade o amor, de fato, o amor divino, o amor de fato só acontece quando nós realmente estamos dispostos a morrer por alguém. E nós não somos capazes de fazer isso enquanto nós não temos alguém que de fato faça isso por nós. E quem fez isso de fato por nós foi Jesus Cristo. Jesus morreu por nós, e é por isso que nós sabemos amar hoje. Nós sabemos amar porque Ele morreu por nós. E é justamente o que Ele fala, como eu falei antes, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Como eu falei, Ele estava disposto a morrer pelos amigos e os amigos não estavam dispostos a morrer por Ele. Só quando os amigos viram que Jesus estava disposto, tanto é que Ele morreu por eles, é que eles começaram a, de fato, estarem dispostos a morrer por Cristo. Essa é a história aqui do apóstolo Pedro. É por isso que Pedro agora começa a entender o que de fato é amar a Cristo. É o estar disposto a se sacrificar por Ele. Não por querer demonstrar que ele ama a Deus, ou o quão espiritual ele é, ou o quão autônomo e independente ele é. Não. É porque ele foi tocado pelo amor de Deus antes. É o amor de Deus que nos faz amar de fato.
E é por isso, irmãos, que, de maneira interessante também, no final da conversa de Pedro, e aliás, Jesus fala isso 2 vezes, ali na parte final do versículo 19, Jesus disse o seguinte para Pedro: siga-me. Por que ele fala siga-me aqui? É porque no começo do livro de João, no capítulo 1, quando Jesus está reunindo alguns discípulos, os primeiros discípulos, eles sempre buscando por alguma coisa, perguntavam alguma coisa a Jesus. Jesus, onde dormes? Queremos ter contigo um relacionamento contigo. Queremos conviver contigo, queremos aprender contigo. E Jesus sempre dizia aos discípulos: siga-me. O convite que Jesus sempre faz no Evangelho de João é: venha comigo, venha ter um relacionamento comigo, conviva comigo. E de maneira muito interessante, o Evangelho, ele segue Jesus por toda essa história, até sua morte e ressurreição. E mesmo seguindo Jesus, a gente não entende a coisa completamente. É somente aqui no final que a gente começa a entender, juntamente com os apóstolos, quem de fato Jesus é. E esse convite que Jesus faz, siga-me, é literalmente um convite para você voltar desde o começo do capítulo do Evangelho de João e ler totalmente todo o livro com novos olhos. Agora que você entendeu alguma coisa do que é o Evangelho, agora que você entendeu o que é o amor, volte ao início do livro, volte ao início do Evangelho e leia novamente e entenda com maior profundidade o que eu venho dizendo para vocês todos esses anos. E esse é o convite que Jesus faz também para nós hoje. E é um desafio que nós temos que fazer, que temos que cumprir. Nós temos que entender que seguir a Jesus simplesmente dizendo que nós somos cristãos, ou conhecendo Ele de alguma forma, seja superficial, um pouco mais profunda, não garante que nós de fato tenhamos entendido o Evangelho. Nós só entendemos o Evangelho quando nós fazemos aquilo que Jesus diz para João fazer também no capítulo 21. Apacente as minhas ovelhas. Quando Jesus diz, quem está ligado à videira verdadeira dá frutos, frutos não são simplesmente frutos de boas obras. Frutos são discípulos. E isso também está em João. E agora o fruto, nessa figura que Jesus usa, é o próprio cordeiro, a própria ovelha. O que Jesus está dizendo para a gente é que o ser discípulo de Cristo envolve relacionamento, não somente com Cristo, mas uns com os outros. Isso aqui não é simplesmente um texto para líderes, que geralmente é usado para líderes, para pastores. Isso aqui é um texto para todo discípulo. Todo discípulo de Cristo, que de fato está ligado a Ele, dá frutos. E quando dá frutos, ele apacenta as ovelhas. Através de relacionamento amoroso, disposição de se sacrificar pelo próximo. Porque alguém morreu por ele antes. E esse é o nosso maior desafio. De entendermos de fato que é o Evangelho e de colocar isso em prática. Que nós possamos estar dispostos a refletir cada vez mais a respeito disso e colocarmos isso cada vez mais em prática.